E aí, tudo bom, pessoal? Muito bem. Essa semana eu comecei um trabalho aqui com os meus alunos, da gente discutir as provas para o ano de 2025, né? Já estamos compondo os calendários para ajustar os treinos. E a primeira coisa que a gente faz é definir quais são as provas-alvo, quais são as provas de interesse, quais são os períodos do ano que a gente quer que essas provas aconteçam. Então, eu estou trazendo 5 dicas que eu converso com os meus alunos, que eu oriento esse planejamento do calendário de provas e vamos ver quais são. O primeiro, primeira dica, primeira orientação é separe aí as suas provas por semestre. Se você tem 2 provas alvo, faça uma em cada semestre. Se você tem 3 provas alvo, você separa aí uma a cada quadrimestre. Por que isso? Que aí a gente tem um tempo hábil de intervalo entre essas provas para a gente estar aprimorando o condicionamento, para a gente estar avaliando as condutas dentro da prova, para a gente estar consertando possíveis erros, possíveis pontos fracos. Então, a gente costuma separar o ano em blocos e colocar um evento-alvo em cada bloco, e eu sugiro que quem puder fazer assim vai ter o melhor proveito do calendário, tá? A segunda orientação, a segunda dica é: toda vez que você for pensar numa prova-alvo, lembre, pensar numa prova-alvo, pensar numa prova que está no seu calendário, lembre que você tem uma semana antes da prova, uma semana pré-prova, onde você não ganha nada, e você tem aí 1 a 2 semanas posterior à prova, onde você também não arrecada nada. Você está se recuperando do rendimento nessa prova. Então, uma semana antes, você está guardando ali, entre aspas, recursos para destinar para a prova, e 2 semanas depois você está se recuperando do que você gastou, tá? De maneira que, para cada prova, 3 semanas, se você tem 2 provas-alvo no ano, você tem aí 6 semanas improdutivas, onde você não vai ter ganho. Isso vale para quem coloca provas intermediárias no calendário, tá? E aí vai acumulando provas, e às vezes você passa um mês aí onde tem provas semanais, né? 4 finais de semana seguidos, e você está fazendo aí uma sobrecarga, onde você não tem tempo de descarregar e nem de se recarregar entre as provas. Então, vai gerar um grande buraco negro dentro da sua preparação, tá? Então, muita atenção. A próxima dica que eu vou dar, ele vem solucionar essa questão aí das provas intermediárias. A dica número 3 é: aprenda a participar de provas como treino. Então, eu tenho minhas provas-alvo, tá? Eu tenho o período fechado ali de agenda entre a produtividade e a preservação ou a recuperação. E eu posso colocar eventos treino, eventos teste no decorrer do ano. Eu não sou favorável a evento teste no sentido de você fazer um simulado. Acho que você só perde nisso aí. Mas eventos onde você possa participar como um treino, tá? Fiz a inscrição,
Mas nesse treino você tem hora para largar, você tem toda a preparação para a largada dessa prova, você tem toda a preparação, né, de deslocamento, estrutura. Isso já independente do ritmo que você vai na prova, isso está contemplado. E aí você tem o pós-prova, você tem durante a prova para treinar com a estrutura e infraestrutura ali de uma prova, tá? Isso é ok. Testar. Um evento teste. O que eu vou testar? Vou testar meu equipamento. Vou testar o bastão ou o power hacking. Vou fazer uma primeira metade da prova com bastão e vou fazer uma segunda metade da prova com power hacking para avaliar. Vou testar o esquema nutricional. Vou testar um novo suplemento. Vou testar drop bag. Então, isso tudo são possibilidades que a gente tem de usar a prova como teste, não o teste da prova, mas testar elementos que vão estar dentro da prova. Testar estratégia de prova. Vou fazer uma largada aqui, 3, 4, 5 quilômetros, como se fosse na prova-alvo. E depois você bota o carrinho de lado, deixa todo mundo passar e vai ali no seu treino de longa distância. Válido, tá? Então aprenda a participar de provas como treino. Você só tem a ganhar. E aí, quando você vai numa prova como treino, você não precisa de uma semana de preparação e possivelmente você não vai precisar de uma semana, 2 de recuperação, porque você fez ele como treino, na intensidade de treino, tá encaixado como treino. Então aprenda a participar de provas como treino. A dica número 4, essa orientação agora use bem as provas locais, tá? As provas pequenas, as provas que tem perto da sua casa. Porque a gente vai fazer provas-alvo, são longe, são provas importantes, e às vezes fica muitos meses sem fazer provas, porque não são as provas que você desejaria fazer. Então, aprenda a usar as provas perto de casa, as provas pequenas, que você vai usá-las como treino, tá? Já toda a dinâmica que eu falei na dica anterior. E aí você vai falar assim, mas as provas perto da minha casa não tem posto de hidratação. Treine a sua autonomia, tá? Cara, usa para treinar, usa o suporte do percurso para se manter treinado com relação à dinâmica da prova. Tá? Então, nesse sentido, escolha as provas perto de casa, mesmo que sejam provas com um caráter técnico diferente da sua prova-alvo, use essas provas como treino, porque tem uma taxa de participação em provas que faz você não perder aquele feeling da largada, aquele feeling de controlar a dinâmica da prova, aquele feeling de estar olhando para a galera se você está competindo e percebendo as dinâmicas da prova. Então, use as provas pequenas, use as provas locais para você treinar para o seu evento-alvo. E última dica, última orientação, cara, é a prova-alvo do ano, é a prova da tua vida, é aquela tentativa de ser mais rápido, aquela tentativa de ser mais longe. Use eventos que têm rodagem no mercado. Os eventos que já estão há algum tempo na caminhada, os eventos que são bem falados, os eventos que têm boa infraestrutura, tá? O evento de marca, o evento de grife. Esse evento ele vai te dar plenas condições de você, durante a corrida, só se preocupar com o seu desempenho. Então, essas são as orientações que eu sempre, quando encontro com os meus alunos, nos nossos encontros online, a gente começa a falar de calendário,
vamos olhar as provas, mas vamos olhar primeiro esses critérios aqui, que é para a gente ajudar a distribuir as provas no calendário dos meses a seguir. Tá joia? Espero que tenha contribuído. Meu nome é Emílio Santana. Toda vez que eu venho aqui, eu espero que você aprenda alguma coisa. Um abraço.